Oi pessoal, o termo células-tronco existe há mais de 100 anos, mas foi por volta da década de 60 que um trabalho ajudou a entender a verdadeira aplicação delas. E mais de 40 anos depois, uma outra pesquisa impressionante facilitou a aquisição de células-tronco a partir de qualquer pessoa. Foram esses dois trabalhos que receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, justamente por ter revolucionado os estudos sobre células-tronco e permitir que elas sejam aplicadas com maior facilidade na área médica. Nesse vídeo, vamos entender o que são as células-tronco e ver os detalhes desses trabalhos incríveis. Vem comigo! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos ver o trabalho dos dois pesquisadores que receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2012 e que revolucionaram os estudos e as tecnologias na área das células-tronco. Mas antes de começar esse assunto super empolgante, já curtam o vídeo e tomem um tempinho para se inscreverem no canal, com o sininho de notificações ativado. Só assim vocês vão ficar por dentro dos avanços científicos que estão mudando o nosso mundo e, de quebra, ajudam o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado mesmo! De início, vamos conhecer os vencedores do prêmio. O primeiro pesquisador foi o britânico Sir John Gurdon, que no momento da premiação estava trabalhando no instituto que leva seu nome, em Cambridge, no Reino Unido. E o segundo se chama Shinya Yamanaka, um pesquisador do Japão que no momento da premiação trabalhava tanto na Universidade de Tóquio quanto nos institutos Gladstone, nos Estados Unidos. De acordo com a organização do Prêmio Nobel, eles foram agraciados pela descoberta de que células maduras podem ser reprogramadas para se tornarem pluripotentes. E para entender melhor o que isso quer dizer, vamos dar uma olhada na definição básica de células-tronco. A primeira etapa da formação da vida nos animais superiores é com a fecundação, onde um gameta masculino encontra um gameta feminino. A partir daí, uma célula completa é formada e começa a se dividir. Nos primeiros 4 ou 5 dias em que essas células se dividem, elas ainda não possuem funções definidas, podendo virar qualquer uma de todas as células do corpo. Por isso, nesse ponto, elas são chamadas de célula-tronco totipotentes. Apesar dessa característica interessante, elas não são tão estudadas quanto as células-tronco chamadas de pluripotentes, que por sua vez, começam a aparecer entre 5 e 14 dias da fecundação. Elas são as que originam os principais tipos de células que permitem o desenvolvimento de um organismo completo. E de fato, se essas células continuarem se multiplicando normalmente, elas dão origem a um feto, que posteriormente pode vir a nascer e se tornar adulto. Na medida em que os diferentes órgãos e tecidos do corpo vão sendo formados, as células vão ficando cada vez mais especializadas em desempenhar funções bem definidas e acabam perdendo a flexibilidade de se tornarem qualquer célula do corpo. É por isso que na vida adulta, algumas células ainda possuem a capacidade de regenerar órgãos e tecidos, mas com capacidade muito limitada. Assim, essas células-tronco são chamadas de unipotentes ou então de células precursoras, já que elas podem originar apenas alguns poucos tipos de células já especializadas em certas funções. De maneira geral, tanto as células-tronco totipotentes quanto as pluripotentes podem dar origem a um ser completo, mas na prática, as características das pluripotentes fazem com que seja muito mais fácil e seguro trabalhar com elas. Por isso, mesmo que ambas sejam presentes em um embrião, o termo células-tronco embrionárias normalmente se refere às pluripotentes, e vamos falar mais a respeito delas daqui a pouco. Como dito na introdução do vídeo, o termo células-tronco começou a ser usado já no século XIX, em 1868, e mais tarde, por volta de 1890, alguns estudos já confirmavam que essas células realmente existiam. Depois disso, por muito tempo, se acreditava que uma vez que essas células se comprometessem com certas funções específicas, ou seja, se tornando células especializadas ou unipotentes, seria impossível fazer com que elas voltassem a seus estágios iniciais. E é justamente aqui que o trabalho vencedor do Nobel, do Sir John Gurdon, entra na história. Em 1962, ele publicou um artigo no qual ele estava estudando o desenvolvimento de sapos. No primeiro passo desse estudo, ele eliminou o núcleo de um gameta feminino de um sapo adulto. Depois, ele extraiu o núcleo de uma célula do intestino de um girino e inseriu esse núcleo no gameta feminino. No caso, essa célula intestinal já era totalmente diferenciada e especializada em realizar funções no intestino. E de maneira totalmente inesperada para aquela época, essa transferência de núcleo de uma célula especializada para um gameta feminino foi capaz de dar origem a um outro girino, que posteriormente se desenvolveu para um sapo adulto. Alguns anos depois, essa mesma técnica de transplante nuclear
também seria utilizada no processo de clonagem de diversos outros animais. Mas o mais importante de ressaltar aqui é que a descoberta de que a informação genética do núcleo de uma célula adulta, já especializada, pode sim ser usada para voltar ao estágio embrionário. E, por consequência, essas células embrionárias podem gerar um organismo adulto completo. Mas tá bem, Gustavo. Esse processo de reversão das células adultas para embrionárias deve ser super complexo. Devem ter vários aspectos de genômica, proteômica, metabolômica, transcriptômica, epigenética e um monte de outras coisas bem difíceis de serem compreendidas, não é mesmo? Pois então, na verdade, não é tão complicado assim. É aqui que entramos no trabalho do outro pesquisador que dividiu o Prêmio Nobel de Medicina de 2012, o Shinya Yamanaka. Nesse trabalho, publicado em 2006, o grupo dele estava estudando células da pele de camundongos. E depois de diversas análises, eles encontraram 24 genes que tinham chances de estar envolvidos no processo de reprogramar células especializadas para voltarem ao modo embrionário. Após diversos testes de modificação genética, os cientistas concluíram que apenas 4 desses genes são necessários para transformar células adultas em células embrionárias. Então, essas células reprogramadas foram colocadas em embriões de camundongos e também foram capazes de ajudar a formar um organismo completo. Esses 4 genes são chamados de c-Myc, OCT4, SOX2 e KLF4. E uma vez que eles são inseridos e ativados dentro de células adultas, eles induzem um processo de reversão para o estágio embrionário, formando as células-tronco pluripotentes. Por isso, o nome atribuído a essas células foi de células-tronco pluripotentes induzidas, ou simplesmente IPS. Dessa forma, além de mostrar que a formação de células-tronco a partir de células já especializadas é possível e muito mais fácil do que se imaginava, esse trabalho também resolveu uma das principais questões éticas do uso de células-tronco. Como vimos antes, essas células são originadas em embriões, após a fusão dos gametas masculino e feminino. Portanto, a aquisição delas envolve a destruição, ou pelo menos a manipulação desses embriões, o que ainda gera dúvida e rejeição da sociedade em diversos locais do mundo. Então, essa tecnologia vencedora do Prêmio Nobel permite que as células de qualquer adulto possam ser usadas para gerar células-tronco, e sem ter esse problema ético do uso de embriões. Com isso, inúmeros tratamentos que não eram possíveis podem passar a ser. E de fato, em 2018, um estudo clínico inédito de fase 1 e 2, usando essas células IPS, foi iniciado no Japão para tratar o mal de Parkinson. Assim que os resultados estiverem disponíveis, vamos trazer tudo aqui no canal, fiquem de olho. Agora, deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essa tecnologia e se vocês estão tão empolgados quanto eu com essas novas aplicações das células-tronco. Esperamos que mais avanços venham em breve e vamos ficar acompanhando tudo de perto por aqui. Então, galera, as células-tronco empolgaram a comunidade científica desde quando foram descobertas. Porém, os avanços necessários para que elas fossem utilizadas na medicina humana aconteceram apenas recentemente. E esse prêmio Nobel que vimos marcou os principais avanços para que as células-tronco pluripotentes pudessem ser obtidas de forma fácil e utilizadas na área médica. Se vocês gostaram dessas informações e estão tão animados quanto eu sobre esses avanços no mundo da ciência, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal para não perderem mais informações como essas. Também nos sigam em todas as redes para acompanhar todo o conteúdo simplificado que trazemos aqui. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.